Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Expert em Micro. Aqui eu ensino mulheres a faturar 3 mil em 7 dias dominando a microblend. Eu sou a Marília Souza, sou especialista em micro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê que a microblend ela é uma grande oportunidade mesmo para quem está começando. Então o tema de hoje, que eu trouxe aqui para poder falar para vocês sobre a técnica mais lucrativa da área da beleza que eu conheço, tá? Que é a microblend. Ela te permite o quê? Empreender, ser uma profissional reconhecida e bem remunerada, tá? Hoje nesse mercado com que nós vivenciamos hoje. E além disso, você consegue ter uma liberdade financeira ainda mais. Você ainda consegue ter flexibilidade dos seus horários e dos seus atendimentos. Você mesmo pode construir os seus horários, né? Então, mesmo que você esteja começando do zero, ou se você já trabalha na área, porém você ainda não atingiu os seus resultados, tá? De certa forma, eu te aconselho a ficar aqui porque você vai aprender de uma forma muito mais simples, mais rápido, a você faturar, os seus próprios resultados. Qual que é o seu faturamento que você busca hoje? É o faturamento de mais de 3 mil atendendo, em 7 dias, atendendo microblend. Então, você precisa entender o quê? Que o mercado, tá? O mercado hoje em dia, ele é um mercado crescente. E nessa área tem poucos profissionais qualificados. Por que eu falo dessa forma, gente? Poucos profissionais qualificados de verdade, tá? Porque quando nós falamos dessa forma, nós entendemos que as pessoas estão atendendo, fazendo um certo atendimento, pensando somente na lucratividade. E isso faz com que nós, perdemos um pouco de qualidade. Então hoje se tem muitos profissionais, tá? Porém, nós temos que entender que nós temos que ter o nosso diferencial, né? Então, nós precisamos sempre ter atendimento diferenciado e atendimento de qualidade. Então, por isso que eu vejo uma grande oportunidade, mesmo que você esteja começando do zero, tá? Mesmo que você nunca tenha feito um design de sobrancelha antes, mesmo que você nunca tenha feito uma microblend, existe um mercado muito amplo e muito lucrativo para você também. E quando você constrói uma base forte e bem estruturada, tá? Com um mentor que vai ali segurar nas suas mãos, vai caminhar com você lado a lado, que vai fluir com você toda essa jornada, você tem muito mais probabilidade de alcançar os seus resultados mais rápido, tá? E de uma forma mais leve. Então, quando você tem alguém que caminha junto com você, essa caminhada, essa jornada, ela se torna mais leve. Então, essa oportunidade que você tem hoje nesse mercado é uma oportunidade amplificada, né? Então, com a microblend, mesmo que você esteja começando agora, como eu falei, do zero, do absoluto zero, você vai ter que fazer grandes investimentos? Não. Você não vai precisar fazer grandes investimentos. Você já vai ter que começar já tendo um espaço, amplificado, todo montado para poder começar os seus atendimentos? Também não. Você pode começar na sua casa. Gente, eu sempre falo para vocês aqui, eu comecei atendendo aqui na minha casa, na varanda da minha casa, bem essas portas de cozinha mesmo. A Diana, minha aluna, ela começou atendendo no quarto dos filhos dela, no quartinho dos filhos dela. E hoje, hoje de certa forma a gente conseguiu evoluir. Entende? A Nilzete começou a dividir no espaço dela, onde ela fazia os atendimentos, de sobrancelha, com o marido dela.
ela atendia com design de sobrancelha, microblend, e o marido dela é com uma vidraçaria, então era meio a meio. Então o que hoje, tá, todas nós conquistamos foi lugares mais altos. Tivemos um início, superamos as dificuldades e rompemos. E hoje nós estamos em uma terça parte de onde nós queremos chegar. Por quê? Porque nós estamos fazendo o quê? Uma subida, tá? E eu sempre trago para vocês aqui uma frase que eu aprendi com um mentor meu, né? E eu carrego ela e compartilho sempre com vocês aqui. Quem quer dá um jeito. Quem não quer sempre vai arrumar uma desculpa. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, ó. Quando a gente fala de início é isso aqui. A Nilzete, ela é uma aluna, né? Ela já é uma aluna, uma micropigmentadora de sucesso, 3 em 7, que já fatura mais de 3 mil em 7 dias. E ela começou, olha pra vocês verem, praticamente também na varanda. Antes dela dividir o espaço dela com o esposo dela, ela atendia na varanda. E quando eu vejo uma cena assim, eu fico muito feliz por fazer parte, né, da construção do sonho de muitas, né, de centenas de alunas, de milhares de alunas que já têm esse resultado. Então, o que eu quero trazer e mostrar para você? Que às vezes o que você pode estar colocando como um empecilho é simplesmente uma desculpa, né? Então, o fato de você não ter um lugar para já começar a fazer os seus atendimentos não pode nem deve ser uma desculpa para você. Eu comecei na varanda da minha casa. Oi? Para mim aqui desligou. Desligou? Então, se eu comecei atendendo na varanda da minha casa, consegui evoluir. A Nilzete atendendo na varanda praticamente da sua casa, conseguiu evoluir. A Diana evoluiu, com você não vai ser diferente. Você só precisa decidir começar, né? Então aqui, deixa eu só mostrar. Tá vendo? Ela estava atendendo, você pode observar que é um ambiente dentro de casa. Ali ela estava praticamente sentada numa cadeira, meio que escorada numa parede, né? Meio que encostada. Então é para vocês entenderem que quem quer faz as coisas acontecerem. O fato de não ter um lugar para começar a atender, isso não pode ser uma desculpa. Porque quem quer atende em qualquer lugar. Quantas vezes eu já cansei de colocar, na época que eu comecei, eu tinha uma Honda Bis, presta atenção. Eu enchia o baúzinho daquilo ali com as minhas coisinhas, e perna para quem tem. Entendeu? Então eu tanto atendia aqui na varanda da minha casa, quanto eu atendia a domicílio também. Por quê? Porque eu queria e eu sabia onde eu queria chegar, né? Então resultado é isso. Você precisa saber onde você quer chegar. Você quer ter um faturamento de 3 mil em 7 dias? Você precisa, tá? Fazer com que as coisas cheguem na hora certa, da forma certa. Então, como eu disse para vocês, a microblend, ela é uma oportunidade. Deixa eu só... Isso. A microblend, ela é uma oportunidade, tá? Por conta, gente, da crescente que vem, né? Pela procura do serviço hoje no nosso dia a dia, tá? Então, quando eu comecei, lá atrás, há praticamente 13 anos atrás, a gente tinha uma procura, sim, mas não tão quanto hoje. A gente tinha técnicas evoluídas, sim, mas não tão quanto hoje, né? E eu sempre falo que quando você tem um diferencial, seja no seu atendimento, seja no seu trabalho, tá? Você não corre atrás de cliente, o cliente é que passa a correr atrás de você. E além dele passar a correr atrás de você e do seu serviço, ele indica o seu trabalho para a irmã, para a mãe, para a vizinha, para a colega, na academia, no ônibus, seja onde ela estiver. O seu diferencial vai fazer você, né, ser um imã de clientes. Então, você precisa entender isso, tá?
Então o mercado, ele está muito carente de profissionais qualificados, tá? Muitos entram na área, por quê? Pelo fato de entender que é uma área muito lucrativa, que são faturamentos altíssimos, desde quando você, né, faz um trabalho certinho com o que precisa ser feito, porém eles acabam o quê? Deixando a desejar. Por quê? Porque o coração e o foco só está o quê? No financeiro. Quem trabalha somente pelo dinheiro, ele não consegue fluir. O dinheiro, ele é necessário? Sim. O dinheiro é a consequência do fruto do nosso trabalho. Nós precisamos, é ele que nos dá a independência financeira, é ele que paga nossos boletos, é ele que paga as comidinhas gostosas que nós gostamos, é ele que paga as nossas viagens, sim, é ele que paga. Mas antes de ganhar o dinheiro, nós precisamos ter amor por aquilo que nós fazemos. O nosso coração, ele precisa bater, ele precisa pulsar. Sabe por quê? Porque quanto mais amor você tem pelo trabalho com que você entrega, melhor será os seus resultados. E o dinheiro, ele vai ser uma consequência positiva que vai te fazer chegar no seu objetivo de um faturamento de mais, não é 3, é mais de 3 mil em 7 dias com microblend. Por quê? Porque o seu coração bate com amor por aquilo que você faz, que você entrega para o seu cliente. Então é isso que nós precisamos entender. O profissional, tá? Qualificado e de bom atendimento, ele precisa ser construído em qualquer geração. Em qualquer geração. Nosso coração, ele não pode bater e pulsar somente por aquilo que o trabalho nos proporciona, mas sim por todo o processo, né? Então, eu mesma, gente, eu já trabalhei o quê? Em diversas áreas da beleza, né? Quando eu comecei, eu era cabeleireira, então eu trabalhava com corte, progressiva, eu trabalhava com química, né? Igual luzes, produção de noiva, eu amava. Pensa numa pessoa que sempre foi doida com produção de noiva. Era eu. Mas uma coisa eu posso garantir, eu posso afirmar pra vocês. De tudo que eu já fiz nessa minha vida na área da beleza, nada, exatamente nada, foi tão lucrativo, tá? Quanto trabalhar com microblend e micropigmentação. Exatamente. E ó, eu falo uma coisa, tá? E não só eu, mas diversas pessoas com que trabalham nessa área da microblend, micropigmentação. Os resultados, quando eles são trabalhados de forma contínua, não tem como você não ter resultado. Não tem como, tá? Então, ó, eu tive resultado, diversas pessoas que eu conheço têm resultado, as minhas alunas, tá? Têm resultados. Hoje eu já treinei, né, nessa área, mais de 8.000, tá? 8.930 profissionais a darem um pontapé aí na carreira de empreendedora, micropigmentadora que fazem sucesso. Descritas hoje, tá? No nosso contativo, não sei se essa é a palavra certinha, né? Mas que a gente registrou mais de 103 alunas que já faturam mais de 3 mil em 7 dias. Registrado, isso fora que a gente não tem. E eu quero aproveitar, né, e falar pra você que o quê? Que a microblend, ela pode não só proporcionar, né, um aumento nos seus faturamentos, quanto ele pode te proporcionar, me proporcionar o quê? Uma independência financeira de fazer o que eu preciso fazer, tá? Não somente em termos de quê? Em comprar minha casa, em ter o meu próprio espaço, em fazer boas viagens, em não ter dependência de homem nenhum nessa terra querida. Porque eu vou te falar uma coisa, você ser independente financeiramente não é você ser uma mulher orgulhosa, mas é você bater no peito e falar assim, eu sou capaz de produzir e contribuir na minha casa. Então é isso, nós estamos em busca disso.
Entende? E agora eu quero compartilhar com vocês o resultado do Felipe. Felipe é um aluno, né? É um expert que já tem um faturamento, né, de mais de 3 mil em 7 dias. E essa semana passada, eu mandei mensagem para ele, né? E falei assim, Felipe, preciso saber, me manda como que tá os seus faturamentos. Como que foi seu faturamento aí mês de dezembro? Me conta um pouquinho, porque eu sempre gosto, gente, de acompanhar de perto, tá? De perto. Eu gosto de ver e eu gosto de entender. Deixa eu tirar aqui os comentários. Ó, eu gosto de ver e de entender. Você pode tirar um print dessa tela. Você pode entrar no @ do Felipe, chama ele no direct, chama o Felipe no direct e fala assim, Felipe, esse resultado seu, tá? De faturamento, é real? Eu não vou nem falar, eu vou deixar para o Felipe falar. Então, ó, olha para vocês verem o que a Microblend ela consegue proporcionar, né? Não somente para mim, para os meus alunos, mas para várias pessoas, né? Que buscam o quê? A sua independência financeira, que buscam empreender e ter o seu próprio negócio, né? Então, ó, nesse mês de dezembro aqui, ele teve o maior faturamento, tá? De micropigmentação, microblend, que foi de 5 mil em 7 dias. Eu até perguntei pra ele aí, Felipe, foi 5 mil redondinho ou 5 mil e uns quebradinhos? Aí ele colocou pra mim assim, Marília, foi 5 mil e uns quebradinhos. Falei assim, então manda todo o relatório aí, que eu preciso acompanhar todo esse relatório. Porque comigo é assim, mata a cobra e mostra o pau. Então, ó, é só pra vocês verem. Vocês viram o faturamento do Felipe? Coloca aqui pra mim se você já é uma designer ou se você não é uma designer. Se você já trabalha com a Microblend ou se você tá começando do zero. Coloca aqui pra mim. Se você tá começando do zero, tá? Talvez você não tenha faturamento. Se você já trabalha na área, tem faturamento, coloca pra mim, Marília, tô mandando show de bola. Ou se não, se você tá na área e não tem faturamento, coloca assim, Marília, eu preciso de ajuda porque eu não tenho faturamento. Eu preciso ter esses resultados aí também na minha vida, tá? Então coloca aqui pra mim porque é muito importante, né, saber de vocês aí. Então eu sei que tem gente que acha difícil. Difícil o quê? Tem muita gente que acha muito difícil o quê? O fato de, Marília, eu não tenho segurança. Eu tenho medo de não ter segurança. Aliás, deixa eu reformular a pergunta para vocês aqui. Eu recebo algumas mensagens falando assim, Marília, eu não tenho segurança para fazer o meu primeiro atendimento. Como que eu faço? Então, presta atenção. Se o seu medo, se o seu receio é não ter segurança para poder atender a sua primeira modelo, eu quero te dizer que não precisa você ter esse medo. Por quê? Você precisa entender que para ter um bom resultado, você tem que ter o quê? Um método, a metodologia, tá? Por trás. Um passo a passo com que você vai seguir e que você vai conseguir executar e que você vai conseguir desenvolver de uma forma com que vai, o quê? Te trazer segurança. Tá, Marília, mas como que eu faço pra eu ter segurança? Quais são os métodos? Quais são os recursos com que eu posso usar? Então anota aí pra mim. Primeiro, tá? Para você ter segurança no seu primeiro atendimento de microblend, você precisa o quê? Ter conhecimento da parte teórica. Você precisa entender, você precisa conhecer de sobrancelhas, design, visagismo, você precisa entender a base da colorimetria, as medições, o formato de cada rosto, isso é necessário. Então, eu só tenho segurança quando eu tenho conhecimento. Então, por isso que eu tenho que buscar primeiro o conhecimento. Depois, o segundo ponto
é você confiar em você. Se você tem conhecimento, mas mesmo assim você não confia em você, eu sou capaz de falar que você não vai ter sucesso. Porque se você não confia em você, não é o outro que vai confiar. Então o segundo ponto é você confiar em você. O terceiro é você treinar, treinar e treinar. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. O treino, ele pode te levar à perfeição. A chegar no seu tão sonhado 3.000 em 7 dias. Por quê? Porque você tem conhecimento, confia em você para realizar, treina na medida certa e faz a coisa acontecer. Então, o quarto ponto é você confiar no processo, no passo a passo. Se você tem um método que você tem que seguir, por que você vai cortar a volta? Sendo que é ele que vai estar te dando, desenvolvendo, né, toda a sua segurança. Ele vai estar te conduzindo ali. E por último, quinto, para poder fechar, colocar em prática. Não adianta você ter todas essas qualidades, né, e não colocar em prática. Não adianta você ter conhecimento, você confiar em você, você treinar, você acreditar no processo e quando chegar a hora de fazer, minha irmã, você não fazer nada. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa decidir fazer as coisas acontecerem. Não é sorte que vai fazer você ter resultado. É você decidir que você vai fazer o que precisa ser feito. E ponto. Ponto final. Ponto. Você acha que para poder dobrar, triplicar, quinplicar os nossos resultados, os múltiplos, 3.000 em 7 dias, é sorte? Sorte não. É trabalho mesmo, né? Você acha que toda micropigmentadora que tem resultado, que tem os seus faturamentos aí, né? É sorte? Não. É resultado. Então, para ter segurança, tá? Você precisa sair da sua zona de conforto e começar a desenvolver e a colocar em prática o que precisa ser colocado, tá? Então, se você nunca praticar, decidir colocar em prática, você não vai conseguir ter segurança para poder começar. E se você não começa, tá? Por falta de insegurança, por falta de segurança, você deixa os seus sonhos o quê? Pela metade. Por quê? Porque você simplesmente não teve a segurança para poder começar os seus atendimentos. Então, você não vai começar. Então, você sabe qual que é a alternativa que eu deixo para você aqui? Você só tem 2 alternativas. Para hoje. Ou você começa, ou você começa. Não tem outra. É a que eu tenho para deixar para você. Comigo foi assim, com você não vai ser diferente. É exatamente começar, tá? Exatamente começar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. Ó, a Thaís colocou aqui pra mim que não tá tendo resultado. 0,00000, tá? A Rosete colocou pra mim que tá treinando, tá? Isso mesmo, treino é que vai qualificar, tá? E vai te dar segurança, então continua. Ó, eu já tô trabalhando com a Microblend, me formei há pouco tempo, mas ainda não tenho clientes. Mas já estou em um estabelecimento, sendo que antes eu não tinha experiência na área. Ótimo. Você saiu da sua zona de conforto e tá começando a fazer o seu meio de campo de trabalho. E é isso. Existe tempo de plantar, tá? Regar e colher. E o seu tempo de colher vai chegar, tá? Então, ó, a Márcia colocou aqui, tem o curso de design de sobrancelhas, mas não tem o lucro. Márcia, então, método, técnica, passo a passo, gera resultado, tá? Então, ó, eu te convido a toda quarta e quinta-feira às 20 horas. Eu sempre tô aqui com vocês, tá? Trazendo sempre um conteúdo de valor para poder ajudar vocês a terem os resultados de vocês. Trazendo resultados não somente meus,
resultado de alunos, para vocês entenderem também, né, que existem pessoas que têm esse resultado, que esse resultado ele não é surreal, que ele é possível, tá? Então, ó, às vezes você pode achar que para poder fazer a microblend você precisa saber desenhar, né? Às vezes você pode falar assim: ah, mas para eu fazer uma microblend eu preciso ser uma expert em desenho. Quem te disse isso? É claro que não. Você não precisa já chegar sabendo desenhar, tá? Os treinamentos, gente, hoje eles são desenvolvidos de uma forma com que a gente consegue, tá, trabalhar com vocês desde a coordenação motora, para quem não tem destreza para poder desenvolver os fios, tá? Até no desenho, até na estrutura de toda a sobrancelha, até no mapeamento da sobrancelha. Então tem todo um passo a passo. Até isso, né? A gente vai treinar juntas. E o treino, ele o quê? Ele vai nos fazer ter desenhos. A gente vai desenvolver os fios cada vez mais realistas e também nós vamos o quê? Com esse treino, nós vamos conseguir dominar, tanto para poder fazer fios no papel, quanto a gente vai dominar o tebori. Não adianta você fazer fios se você não domina. Não adianta você ter técnica se você não domina. Tá, mas como que eu domino? Treino. 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 É treino. Então, ó, a cada treino, tá? A técnica de microblend, tá? Ela vai te levando o quê? Ela vai levando a diversas mulheres, tá? Quanto mais elas treinam, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu vou desenvolver os fios e que eu domino, tá? Que eu aprendo a dominar o treino, a técnica da microblend, tá? Que tem levado o quê? A diversas mulheres a faturar mais de 3 mil em 7 dias dominando a microblend. E o que fez elas chegarem a esse faturamento de mais de 3 mil? Treino, persistência, consistência, direcionamento de alguém que já chegou lá e que pode ajudar elas a chegarem também, tá? Então, ó, isso atendendo não, né? Faturando mais de 3 mil em 7 dias e isso trabalhando cerca de 2, 3 horinhas por dia para quem tá começando. Hoje eu faço um atendimento de microblend em torno de 1 hora e meia, tá? Então, olha para vocês verem como que é super valorizado. Quanto que você cobra, Marília? Eu aqui na minha região eu cobro R$500, tá? Mas dependendo da região, você pode cobrar R$600, R$800, R$300, varia de região para região, tá? Quantas clientes eu consigo atender em um dia? Em um dia, gente, eu já coloquei, tá? Para poder atender mais de 12 clientes. Um horário atrás do outro. Mas foi um atendimento que eu fiz fora, né? Em uma cidade vizinha. Então, levei minha maca, que é uma maca portátil, levei mocho, levei tudo, tá? Mas isso vai depender das estratégias com que você usa para captar as clientes, tá? Então, depende. Se você calcular para você atender uma cliente por dia, imagina, faz um cálculo aí. Quem quiser fazer o cálculo para mim aí, faz o cálculo. Cobrando, vamos colocar, cobrando o que eu cobro aqui. R$500 em 7 dias, dá quanto? Vamos fazer uma continha bem rápida aqui. Ó, R$500 por dia. 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000, R$3.500. Presta atenção. Você trabalhando 2, 4, 6, 8, 10. Só começa a entender quem tá ligado no mercado aí, tá? Então, ó, mas para quem deseja entrar e ter sucesso, tá? Na área, precisa ter um cuidado especial? Sim. Não tem como você ter um resultado se você
é o tipo de pessoa que gosta de cortar caminho. Você precisa usar a instrução certa, um método certo. Você precisa fazer como tem que ser feito. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Sabe esse pão de Cristo? É pão de Cristo que a gente fala? Esse que, se eu tiver errado aqui, vocês me corrijam. É parte dessa massa com a pessoa. Tá? Mas eu acho que é isso mesmo, o pão de Cristo. Vamos colocar que eu vou fazer esse pão de Cristo, né? E eu tenho todos os ingredientes ali. A única coisa que eu não tenho é o fermento. E aí vamos colocar que eu vou fazer esse pão sem o fermento. Antes de qualquer coisa eu vou te falar o fermento. Você acha que qual eu vou ter o melhor resultado? Com certeza. Isso. Coloca aqui pra mim nos comentários aí, só pra me ver se tá travando muito, gente. Mas tá bom. Então, eu preciso entender que o pão que eu colocar o fermento, eu vou ter de fato um resultado muito melhor, tá? Do que o que eu não colocar. Então, a internet está oscilando, então, ó, então é sobre isso. Tenho, tá? Que entender o quê? Aqui eu quero mostrar para vocês que o mercado o quê? Ele é bom, ele é um mercado crescente, ele é um mercado que ele tem muita procura pela microblend, muita, tá? E você passa não somente ter um reconhecimento, tá? Na sua região, você passa a ter a liberdade financeira, você passa a conseguir executar, né, todos os seus sonhos de uma forma mais rápida. Então, ó, você consegue ficar reconhecida também, né? As suas clientes vão ficar muito mais satisfeitas, elas vão indicar o seu trabalho e com isso o quê? Eu sempre vou em busca da liberdade financeira, sempre o quê? Trabalhando menos e ganhando mais. Então é o desejo de todas nós, né? Quem quer morrer de trabalhar? De trabalhar e de ser uma CLT, de trabalhar de 8 às 18, né? E ganhar um salário aí de 1.300 e pouco. Não sei se teve reajuste, mas 1.300 e pouco. Gente, cá pra nós, né? Se você pode faturar mais, você consegue, tá? De uma certa forma, fazer um faturamento maior trabalhando menos, é óbvio que você vai optar, né, por trabalhar menos, né? Me ajuda! Então, ó, a dica que eu tenho pra você aqui hoje, anota, porque essa é a melhor dica. A dica que eu deixo pra você aqui hoje é que você precisa seguir um passo a passo para você ter o seu resultado. Quando você não segue um passo a passo, é a mesma coisa, tá? Do pão de Cristo que eu acabei de citar para vocês. Se falta um ingrediente, eu não vou ter o resultado necessário, o resultado com que eu preciso. Então, no trabalho que eu vou realizar de uma microblend, se eu não desenvolvo o método da forma com que tem que ser feita, eu não vou conseguir o resultado. Eu preciso desenvolver, primeiro, desenvolver na coordenação motora. Depois que eu desenvolver a coordenação motora, eu vou começar ao quê? A desenvolver o treino de fios. Para quê? Para eu treinar a minha mão. Depois, eu vou o quê? Passar para um EVA para eu treinar a profundidade ali dos fios com que eu preciso, tá? Fazer na pele da cliente. Porque às vezes você pode virar e falar assim, mas eu tenho medo de errar no rosto da cliente. Você não precisa ter medo de errar. Quando você treina e tem técnica, o erro é praticamente zero. Porque você treinou para isso. Você desenvolveu, tá? Todo o seu treino ali para isso. Profundidade ideal, tonalidade ideal. Então, é isso. Então, a dica que eu deixo aqui é siga
o método. Siga o método, siga o passo a passo. Porque fazendo o passo a passo certo, não tem como dar errado, tá? Então, só mostrando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando nós falamos, né? Deixa eu voltar aqui, que eu falei um pouquinho sobre os desenhos. E às vezes você acha que você precisa já começar os seus atendimentos e já ter o desenho perfeito, igual eu te falei que não. Não é necessário. Nós vamos trabalhar primeiro a coordenação motora, tá? Através de treinos especializados. Então, deixa eu mostrar aqui, ó, do treino das meninas. Então, ó, aqui é das próprias alunas mesmo, tá? A gente vai desenvolver. O primeiro passo é isso, eu desenvolver o treino de coordenação motora. Porque às vezes você pode virar e falar assim, ah, eu sou bastante trêmula, eu treino bastante. Será que eu consigo fazer os fios? A gente vai treinar com você essa coordenação motora para você conseguir fazer os fios de uma forma mais segura, tá? Depois disso, ó, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz questão, gente, de pegar o videozinho da Nilzete. Vocês acham que a gente começa a fazer os fios? Ó, esses foram os primeiros fios da Nilzete. Olha pra vocês verem. Os desenhos com que a gente faz quando a gente tá começando. Eu faço questão que você guarde o seu primeiro desenho e, né, pra você comparar quando você estiver lá na frente, pra depois você virar e falar assim, gente, como que eu sou uma vencedora? Olha pra você ver. Como que foi meu trabalho há tempos atrás e como que tá meu trabalho hoje. Então, ó, querendo mostrar pra vocês que ninguém, tá? Nasce sabendo que tudo é questão de treino, tudo é treinável, né? Então, vejam que quando ela começou, não eram os desenhos perfeitos, né? Então, mas ela foi evoluindo aí. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Aqui é um trabalho, né, que a Nilzete realizou. E olha pra você ver como que ficou bem harmônico, né? Ficou bem harmônico. A espessura ela trabalhou dentro do correto. Pode observar que a sobrancelha, né, dessa cliente dela não tinha um leve arqueado. Ela conseguiu trabalhar. Aí ela fez uma técnica de microblend mesmo, usando o Tebori de Shadow, né? Então, o que diferencia são as lâminas com que a gente acopla no Tebori. Então, o resultado foi incrível, né, com a microblend aí. E eu quero mostrar também pra vocês, ó, aproveitando. Depois vocês entram lá, tá? Chama ela lá, fala assim, Nilzete, realmente aqueles eram os seus trabalhos, né? Começa a seguir ela lá. É muito bom vocês se inspirarem umas nas outras, né? A gente acaba ajudando, eu te ajudo e você me ajuda, né? Só uma outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui, mas eu preciso mostrar. Eu perguntei pro Felipe assim, falei assim, Felipe, tem como você me contar, né, qual foi esse faturamento que você fez? O que esse faturamento te proporcionou, né, esse faturamento dele? E aí ele me mandou aqui, né, ele conseguiu o quê? Mudar para minha casa própria. Então, ele conseguiu, através dos atendimentos de microblend, ter a casa própria dele. Ele conseguiu comprar o carro dele. Ele conseguiu comprar novos treinamentos, né? Além do meu. E eu vou mostrar, tá, e outra coisa, ele tá nesse exato momento em viagem. Então, ó, os benefícios de ter a independência financeira são essas. Você consegue viajar, você consegue comprar, adquirir suas coisas, seu carro, sua casa, pagar a escola dos seus filhos, né? Consegue ir em bons restaurantes, consegue não ter que ficar dependendo das pessoas para tudo. Então esse é o benefício de você empreender, ser dono e proprietário do seu próprio negócio. Então é muito importante mostrar isso para vocês aqui, que é real. Eu falar que somente eu consigo chegar nos resultados, não. Eles conseguiram e você também consegue, né? Então, ó, agora deixa eu mostrar o trabalho do Felipe antes, ó.
Fiz questão de printar lá no inicinho, tá vendo? Já tava um trabalho bem bacaninha, bem bonito. Só que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente executa, melhor a gente fica naquilo que a gente faz. E assim, ver o trabalho dessa galera, gente, é muito assim, gratificante. Por que que é gratificante? Porque, ó, aliás, eu ia mostrar aqui. Então, esse aqui é o antes do Felipe. E agora deixa eu mostrar o depois. Presta atenção. Se você gostou desse resultado aqui, de uma pessoa, né? Olha pra você ver a evolução que ele teve. Clica nos coraçõezinhos. Dá uma chuva de coraçãozinho só se você gostou. Se você não gostou, nem precisa dar. Mas se você gostou, dá uma chuva de coraçãozinho aí. Por quê? Porque o trabalho deles realmente ficou muito bacana, né? Ficou muito bacana mesmo. Vou mostrar a página do Felipe aqui pra vocês. Acho que eu já tinha mostrado, ó. Segue ele lá, é Felipe Camargo. Vocês vão ver o trabalho, né? Com que ele realiza. Um trabalho também muito bonito. E pode estar, né, compartilhando aí muitas experiências do dia a dia dele com vocês, tá? É uma pessoa também que desenvolveu o método da forma com que tinha que ser feita, desenvolvida, e hoje está colhendo aí os seus bons resultados, né? E com você não é diferente aí, tá? Então, ó, espero vocês terem gostado, né, desse nosso encontro aqui hoje, tá? Quero te deixar o convite para amanhã, quinta-feira, às 20 horas, aqui mesmo no Instagram, você vir. Se você conhece alguém que trabalha, né, com microblend, com design, já envia essa live para essa pessoa já poder ver e tá participando com a gente aqui amanhã. Se você chegou por último, tá, e pegou pela metade, ó, você não vai perder. Por quê? Porque essa live vai ficar salva e você vai poder reassistir ela mais vezes, tá bom? Ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá? E até amanhã, às 20 horas eu te espero aqui.